Amém, queridos? Eu gostaria que vamos orar nesse momento. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você acredita que nós temos uma grande oportunidade? Uma excelente oportunidade. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Jesus. Nós reconhecemos a importância desse momento. Obrigado, meu Deus, por teu Espírito que nos capacita, que nos habilita, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela palavra. A palavra que nos alimenta, a palavra que verdadeiramente dá sentido à nossa vida. Obrigado, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, nos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua vontade. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido, você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 10. Aleluia. Atos, capítulo 10. Amém? Aleluia. Nós podemos ler a partir do versículo 1. Podemos ler? Atos 10, 1. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, como toda a casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente numa visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo disse: as suas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam ao seu serviço, e havendo contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que o Senhor purificou, não considere comum. E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém? Depois você pode ler e acompanhar com detalhes essa passagem. Aqui Deus estava, alcançando o povo que não era judeu. Cornélio, como o texto diz, amém? Ele era
romano, ele não era judeu. Então, Deus agora está enviando Pedro, um dos apóstolos, para falar até ele. E Deus está preparando todo o cenário para que esse homem, essa família, fosse alcançado. Amém? Então, mas nesse processo de o Senhor enviar Pedro para Cornélio, Deus já tinha falado com Cornélio. Na verdade, o anjo tinha ido até ele e tinha ministrado, dito a ele o que deveria fazer, enviar a Jope, deu o endereço direitinho de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro teve aquela visão, um lençol, dentro do lençol todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, aleluia. Nesse momento, o Senhor fala com Pedro, uma voz do céu disse: Pedro, mata e come. E ele disse: de modo nenhum, porque eu não vou comer, O que é que ele diz? Coisa comum e imunda. Amém? Aí, depois isso acontece por 3 vezes, mas na segunda vez, a voz falou com Pedro: ao que Deus purificou, não considere como comum. Amém? Ao que Deus purificou, não considere como comum. Não é assim que está escrito? Amém? Ao que Deus purificou ou declarou puro, não considere como comum. O que significa isso, queridos? Pode não ter nada a ver daquilo que eu pretendo ministrar nessa noite. Amém? Graças a Deus pela inspiração. Eu amo a inspiração. E não sabia do que iria falar, compartilhar com vocês até momentos antes de chegar, não chegar na igreja, mas tive que dar uma saída agora, e enquanto eu estava indo, algumas coisas estavam se organizando no meu espírito, e o Senhor falou com muita clareza sobre o que eu deveria ministrar nessa noite. Deus, ele corrige Pedro aqui, porque Pedro estava considerando algo que Deus tinha santificado, e Pedro estava tornando isso comum. Amém, queridos? E eu quero poder hoje, nessa noite, poder falar, eu tenho plena convicção que eu nunca ministrei o que eu pretendo ministrar dessa forma, dessa maneira. Mas a palavra que veio ao coração, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, na verdade, é uma forma de tratamento. Uma forma de tratamento, uma maneira de tratar. Amém? Por exemplo, existe no nosso português até os pronomes de tratamento, Não existe? Você se dirige a um presidente, a uma autoridade, você vê lá os deputados, lá na Assembleia, você vê lá eles falando Vossa Excelência. Às vezes eles dizem, Vossa Excelência é um cachorro, mas o Vossa Excelência tem que estar antes. Vossa Excelência é um ladrão, mas o Vossa Excelência não pode deixar de ser dito. Então, porque se deixar de ser dito é desrespeito. É impressionante isso. Não sei se você já percebeu isso. Um dia eu sempre gostava, de ver, porque tem a TV Senado e a TV dos deputados. Um dia eu estava vendo e era um bate-boca grande, um chamando o outro de ladrão, mas o Vossa Excelência estava antes. E teve um momento que um deputado chamou o outro de você, e o presidente lá do momento lá disse: não, isso é falta de respeito. Por quê? Porque um chama o outro de você e não Vossa Excelência. Então a falta de respeito é o Vossa Excelência, é não chamar Vossa Excelência. Agora, se disser Vossa Excelência é um ladrão, isso não é falta de respeito. O Vossa Excelência tem que estar. Então, voltando a falar, queridos, existe esse pronome de tratamento, não é? Então, o que isso representa? O que isso significa? Amém? Que existe diferença. Existem pessoas que elas ocupam determinado cargo, determinadas funções, amém? E pode ser um meu amigo, mas no momento que ele está ocupando esse lugar,
Eu tenho que aprender a me colocar no meu lugar. Você concorda comigo? Amém? Então, eu fui militar por muito tempo. E é muito comum nesse meio militar os filhos seguirem os passos dos pais. Então, mas geralmente os filhos, por exemplo, você vê muito caso, os pais são sargentos, praças, como é conhecido no militar. Os pais são praças, mas aí dão oportunidade para o filho estudar, eles sempre estão. Então, os filhos se tornam oficiais. Então, na hierarquia, o filho é maior do que o pai. E o pai, dentro do quartel, tem que respeitar isso. Tem que aprender a saber disso. O que eu quero dizer hoje, queridos, a palavra que me veio ao coração, que muitos de nós, eu digo nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, muitos de nós temos perdido, porque nós não temos tido a sabedoria, o entendimento de separar e saber quem é Deus. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus tem sido no modelo, nos moldes dos nossos relacionamentos humanos. Então, muitas vezes eu trato Deus como eu estou tratando o meu amigo. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque eu não estou lidando com qualquer. Eu não estou lidando com alguém. Eu sei que Deus, Ele nunca fez a exigência de que respeitasse a posição dele. Você não vê na palavra, Ele como um tirano dizendo, vocês têm que me respeitar, me honrar. Você não vê. Agora, queridos, não é porque não é pedido que não é esperado. É a mesma história, a mesma coisa, quando Jesus ele cura os 10 leprosos. Os 10 leprosos, ou seja, chegam para Jesus e aqueles 10 leprosos queriam a cura. E Jesus diz, vão e se apresentem ao sacerdote. Eles foram. E a Bíblia diz, enquanto eles estavam indo, foram purificados, foram limpos. Um, percebendo que estava limpo, voltou e foi agradecer ao Senhor. E começou a agradecer, dar glória e louvores ao Senhor. E Jesus pergunta, cadê o restante? Por que só esse samaritano voltou? Cadê o restante? Mas Jesus não pediu que eles o agradecessem. Jesus pediu, vão e se apresentem ao sacerdote. Porque agora Jesus estava querendo ou cobrando que os outros tivessem o mesmo comportamento daquele samaritano que voltou. Está entendendo? Se Jesus não pediu, mas era esperado. Porque quando você recebe um benefício, é esperado gratidão. Se espera reconhecimento. Se espera que você diga, obrigado. Eu reconheço o benefício que eu recebi. Então, se não existe, tem alguma coisa errada. O Senhor, Ele não pede a nossa gratidão, mas Ele espera. Você não vê na palavra uma ordenança do Senhor nos dizendo que nós devemos ser gratos a Ele. Mas é saudável, vamos dizer assim, o bom senso nos diz que é o correto a ser feito. Se eu recebo algo, eu tenho que expressar a gratidão. Amém, queridos? Do mesmo jeito, meus amados irmãos, algo que nós precisamos, podemos ter cuidado, é o temor ao Senhor. É saber quem é Deus. Deus, a Bíblia diz que esse Deus grande, a palavra diz que lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, que o verbo que era Deus, esse verbo que era Deus, estava no princípio com Deus, ele era Deus, ele se fez carne, ele se fez. Ele não era, ele precisou passar por um processo para se tornar como nós, mas ele não era. Eu poderia ler vários textos, várias passagens, vários versículos que falam da grandeza de Deus. O Deus que conta as estrelas pelo nome, chama cada uma pelo nome. O Deus que apanha
as águas do mar na palma da mão. O Deus que mede os céus com um palmo. Então você vê várias e várias. A palavra fala sobre a sabedoria e o conhecimento de Deus são insondáveis. Porque você sabe por quê? Você sabe por que a eternidade não será uma monotonia? Porque Deus, ele é tão grande, queridos. Deus é tão pleno, tão completo, que vai demorar a eternidade para que nós o conheçamos. A Bíblia diz que os anjos estão constantemente dando glória a Deus. Porque esse Deus que é tão grande, até mesmo esses anjos que nunca deixaram a presença do Senhor, esses anjos ainda não conhecem esse Deus plenamente. Então, o que eu quero nessa noite é para que nós aprendamos e entendamos que nós não podemos tratar Deus como nós tratamos os nossos pares. Nós não podemos lidar com a palavra de Deus como nós lidamos com a palavra de qualquer pessoa. Que nós precisamos nutrir no nosso coração um lugar saudável de respeito e temor a esse Deus. Ele é nosso Pai, mas Ele continua sendo Ele. Ele se fez para estar próximo a nós, mas Ele não perdeu os atributos que Ele tinha antes. Você está comigo, queridos? Sabe, queridos, a falta de respeito, isso acontece, eu aprendi isso muito no meio militar. Aonde não existe o respeito, vira bagunça. Aonde não existe temor, e existe uma coisa saudável no temor, que uma das definições de temor é medo. Uma das definições do temor é medo. Você já viu por que as pessoas geralmente, a sociedade de uma forma geral, por que as pessoas não fazem o que querem? Porque tem medo da punição. Por que você não pega o carro e anda sem obedecer sinalização, sem obedecer nada? Porque existe uma vara de punição, de disciplina, que você não pode fazer o que você quer. Então, quer queira, quer não, o medo da punição torna-se necessário. Por quê? Porque mantém aquela pessoa no caminho, no lugar certo, fazendo as coisas certas. Você está entendendo? Então, eu e você precisamos nutrir um certo respeito neste sentido. É claro que não é medo de Deus. Todas as vezes que a palavra fala sobre temor ao Senhor, não está se referindo a ter medo de Deus, mas você vai ver a Bíblia falando N vezes sobre temor a Deus. Temor, queridos, é respeito em alto grau, um alto nível. Aqui eu li esse texto porque Deus corrigiu a Pedro, porque Pedro estava tornando algo comum que não poderia. Ele não poderia tratar como comum coisas que não eram comuns. Ele não poderia tratá-las como impuras, porque Deus tinha purificado. E o que eu quero dizer usando esse texto é que nós não podemos tratar Deus como você trata o seu cônjuge, por exemplo, como você trata o seu amigo da escola, o seu companheiro do trabalho. Nós não podemos tratar e ter esse tipo de relacionamento com Deus. Eu não estou falando sobre um relacionamento de proximidade. Quer dizer então que eu vou ter todo aquele ritual de me aproximar de Deus? Não. Não é isso. A palavra diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Amém? A presença de Deus que estava restrita lá dentro veio e saiu daquele lugar e tornou acessível agora aquilo que somente um homem, uma vez no ano, que era o sumo sacerdote, poderia entrar no Santo do Santo uma vez por ano. Agora todos nós podemos estar na presença de Deus. Só que muitas vezes, queridos, esses benefícios na vida, para algumas pessoas isso vira bagunça, porque as pessoas não os respeitam, perdem o respeito por aquilo que não deveriam perder. Você está entendendo, queridos? Deixam de reverenciar o que não poderia reverenciar. O texto que eu até já falei aqui, a Paulo diz com respeito a 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre
a igreja de Corinto, corrigindo a igreja, ele diz: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito de Deus e que o Espírito habita em vocês? Abre lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Diz assim: não sabeis que sois santuário. Tem templo aqui? Eu gosto dessa versão, santuário. Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário ou o templo de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Como alguém pode destruir o templo de Deus? Como alguém pode destruir? Não está escrito assim? Se alguém destruir? Sim ou não? Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, como assim destruir? Como eu posso destruir o templo de Deus? Será que é dando um tiro na minha cabeça? Será que é me matando? O sentido dessa palavra destruir, queridos, é mudar a forma. É um lugar sagrado se tornando profano. Jesus, ele chega no templo, lá, o templo que na época estava erguido, e ele começa a expulsar daquele lugar os cambistas, não é? Os que estavam vendendo, fazendo comércio lá dentro. E ele diz: a minha casa será conhecida, ou deve ser conhecida, casa de oração. Mas vocês têm transformado essa casa de oração no templo. Então as pessoas estavam transformando, mudando o seu lugar original, mudando o ambiente. Você está entendendo? Aquele lugar era para ser um lugar de oração, um lugar de adoração ao Senhor, um lugar de... No momento da oração nós estávamos orando aqui, a Bíblia diz em João 4 que Deus procura os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores, e nós estávamos falando que é um pouco sobre adoração, e Deus procura esses verdadeiros adoradores. Quem são esses verdadeiros adoradores? Queridos, os verdadeiros adoradores são aqueles que eles fazem do que eles estão fazendo um lugar de adoração ao Senhor, um ambiente de adoração ao Senhor. O que quer que eles estejam fazendo, estão trabalhando, estão fazendo a limpeza, é um momento de reconhecer e louvar o Senhor. Eu estou fazendo para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz: tudo que você fizer, palavras, quer seja em palavras ou em obras, você deve fazer para a glória de Deus. Então qualquer coisa eu devo estar fazendo para o Senhor. Então eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo algo que é natural, um momento de culto. Eu estou fazendo em algo comum, um momento de culto, porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou com aquilo que eu estou fazendo, um momento de adoração, de culto ao meu Deus. E não tem como alguém desenvolver um estilo de adoração sem que ele pare para pensar e ele esteja consciente de todos os benefícios que ele recebeu da parte de Deus. Amém, queridos? Então, Paulo diz: vocês não sabem, se alguém destruir, se alguém violar, se alguém modificar, mudar a forma daquilo que é sagrado, vai ser destruído. Aí eu pergunto: você acredita que Deus está falando sério? Aí nós pensamos o seguinte: aí já nós não podemos agir como queremos. A Bíblia fala, queridos, que Deus é bom, mas a Bíblia fala muito sobre a desobediência e o peso da desobediência. Paulo falando sobre a ceia, e olha só, Paulo fala sobre a ceia, e Paulo está ali instruindo as pessoas a respeito da ceia.
E ele diz: quem comer do pão e beber do cálice indignamente será réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele diz: eis a razão que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Isso é juízo no Novo Testamento. Ou seja, tem pessoas que morrem antes do tempo porque estão vivendo de uma forma sem julgar a si mesmo, sem julgar as suas próprias atitudes, e isso traz consequências para as suas vidas. E esse Deus que é bom, esse Deus que é maravilhoso, que esse Deus que é amor, se torna justo. E isso nos faz entender, queridos, que nós não podemos viver de qualquer jeito, que nós não podemos tratar comum o que não é comum, que eu não posso me relacionar com Deus como eu estivesse me relacionando como qualquer outra pessoa. Por mais que nós saibamos, por uma questão de relacionamento, que Deus não está distante de nós e Ele está próximo, mas assim, queridos, eu devo manter um respeito, uma reverência, porque eu não estou me dirigindo a qualquer um, eu não estou abrindo a minha boca para falar com qualquer um. Não sei se você conhece essa expressão, mas no meu tempo de moleque eu ouvi muito essa expressão, não é? Parceira. Você já viu essa palavra? Você acha que eu sou sua parceira? Ixi, essa palavra parceira que significa os seus parceiros, mas eles engolem, né? Aí é parceira, né? Você acha que eu sou sua parceira? Ou seja, seu parceiro. Então ouvi muito aí, ó, pá! Porque eu não sou sua parceira, ou seja, eu não sou igual a você. E isso muitas vezes, e aí é onde entra os pais. Hoje, muitas vezes, eu vou abrir só um parêntese aqui, hoje os pais não são pais, são amiguinhos. E os filhos crescem sem ter respeito pelos pais, porque é meu colega, Eu sei que por uma questão de tratamento, a gente não pode voltar ao tempo antigo, que os filhos mal se relacionavam com os pais, porque era o medo, aquela coisa. Mas só que nós passamos do limite. Hoje não existe diferente, é uma falta de respeito, onde os filhos não sabem quem são os pais, porque os pais não se posicionam. Onde essa palavra hoje quase não se ouve, mas eu ouvi muito: você me respeita porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E ai de mim se não respeitar. Ai de mim se não respeitasse. Porque se eu não respeitasse, algo me fazia respeitar. Você está entendendo, queridos? E nós precisamos entender, queridos, que existe sim punição. E eu digo, a punição não é Deus punindo, são consequências da nossa desobediência. E nós precisamos entender que nós servimos a um Deus bom, um Deus amável, um Deus misericordioso, um Deus que não nos trata segundo as nossas obras. Mas se nós não entendermos, se nós não pararmos e assim, olha, o pecado continua sendo pecado. E se eu não mudar, consequências virão. Não é porque Deus é gente boa, Deus é bom, Deus é amor, que o pecado mudou e não é mais pecado. O pecado e a desobediência continuam trazendo consequências. Amém, queridos? E muitas vezes nós lidamos e fazemos assim, pegamos Deus e tornamos Ele comum. Pegamos Deus, esse Deus grande, criador, onde os judeus, a linguagem, a fonética, a pronúncia do nome de Deus, nós olhamos no Antigo Testamento, nós olhamos, mas até uma forma de poder compreender, Yahvé, Javé, mas são 4 consoantes. O nome de Deus, quando Deus se revela para Moisés, são 4 consoantes.
E os judeus achavam isso algo tão sagrado, que eles não tinham coragem de pronunciar o nome de Deus. Então, por conta disso, pela falta da pronúncia, não foi passando para gerações. E a pronúncia se perdeu. Então, depois foram se perguntando, e aí, como é que se pronuncia essas 4 consoantes? Ficaram se perguntando, já sei, então vamos Javé e Yavé, aí onde você vai ver algumas diferenças. Mas a pronúncia real foi perdida, porque os judeus se achavam tão indignos que eles não tinham coragem de pronunciar o nome de Deus, o Deus que se revelou. Amém, queridos? Então eles mantêm, quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, eles queriam apedrejar Jesus. Por quê? Porque na mente dos judeus, Jesus estava se fazendo igual a Deus. Então, queridos, isso tem um lado bom. Eles sabiam quem era Deus. Eles não pegaram Deus e tornaram ele comum. Não pegaram esse Deus grande e fizeram dele um amigo de esquina. Eu sei que nós podemos ter em Deus o nosso melhor amigo, desde que nós mantenhamos um coração sincero, estejamos livres e não façamos amizade com o pecado. Amém, queridos? Mas se nós fizermos do pecado, da desobediência, o nosso manual de prática, estamos no pior lugar que poderíamos estar. Porque a palavra diz que de Deus não se zomba. Tem uma versão que diz, de Deus não se escarnece. Amém? Aleluia. É forte. Já viu aquelas... Sabe, queridos, isso é o que nós precisamos. Aprendamos a nos relacionar de forma saudável com o Senhor. Ele não está distante de nós. Paulo diz isso. Paulo fala em Atos, quando está pregando no Areópago, ele diz, Deus não está distante de nenhum de nós. O Deus que fez todas as coisas, o céu, a terra, o mar, tudo que nele habita, ele é Senhor de todas as coisas, e Paulo diz, ele não está distante de cada um de nós. Isso é verdade. Mas não é porque ele resolveu estar próximo a nós, que ele deixou de ser quem ele era, e perdeu os seus atributos, e perdeu a sua dignidade, sabe, aquilo que ele tem como caráter, ele não perdeu. Amém, queridos? Vamos ler alguns textos, eu estou falando muito, nem sei quanto tempo já estou ministrando. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim, 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação, ou seja, na sua vida tem que estar presente o temor. Amém? Aleluia. Queridos, nós precisamos entender isso. Moisés, certa vez, disse, Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus disse, não, você não pode ver minha face. Porque não tem ninguém que consiga olhar para a minha face e permaneça vivo. Não é porque Deus mata, porque a glória nós não podemos resistir, não temos como aguentar. Existem aquelas pessoas que eles criticam aqueles que caem no poder. Não é cair no poder. A unção, quando a unção vem sobre a vida de uma pessoa, você vê muitas pessoas falarem contra isso. Mas, querido, se nós colocamos o dedo numa tomada, você leva um choque. Sabe, uma descarga elétrica
e isso pode até matar uma pessoa, o que dirá do poder de Deus? Amém. A Bíblia diz que lá Salomão, quando ele terminou de construir o templo, né? A Bíblia diz que eles começaram a adorar o Senhor, e a nuvem da glória de Deus desceu naquele lugar. Eles não podiam conter-se, ficar em pé, pela glória do Senhor. Então Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. E Deus disse para ele: não. Se você enxergar a minha face, você vai morrer. Você vai ver as minhas costas somente. Aí eu pergunto, será que esse Deus, ele deixou de ser quem ele era? Ou nós, muitas vezes, na nossa mente, temos tornado ele comum? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que nós não temos aquele receio de nos aproximarmos do Senhor. Acharmos que nós somos indignos, eu não mereço, eu sou um verme. Não, nós podemos ter esse contato com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor. O lado ruim é achar que por causa disso, eu não preciso ter respeito, eu não posso, tanto faz ou tanto fez, eu posso ir de qualquer jeito. Amém? Eu posso ir de qualquer jeito. Não preciso desenvolver na minha vida nenhum respeito, nenhuma reverência, em saber de quem eu estou me aproximando. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Imagine só alguém famoso no nosso país hoje. No nosso país hoje. Imagine alguém famoso, sei lá, alguém que seja, para você, alguém famoso, um ator, uma atriz, um esportista, jogador de futebol ou político. Imagine essa pessoa aqui onde eu estou hoje falando para você. Como você se sentiria? Como você se sentiria? Amém? E muitas vezes nós achamos que estar na presença do Senhor é algo... Fazemos pouco caso disso. Não valorizamos o momento de oração. Não honramos uma oportunidade que nós temos. Nós vemos Davi dizendo: eu fiquei muito alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Davi diz: eu fiquei muito alegre. Muitos de nós, o que pensamos sobre isso? Sai de casa. Você está comigo, queridos? Precisamos entender e avaliar essas coisas, meus amados irmãos. Porque o que ele disse para Pedro torna um padrão. Eu não posso tratar algo comum, aquilo que não foi criado como comum. Algo que foi santificado. Aleluia, eu não posso tratar aquilo como comum. Eu não posso considerar aquilo como comum. Amém? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vamos ler outro texto em Hebreus. Eu poderia ler tantos textos. Hebreus capítulo 12, versículo 28. O medo, queridos, o medo, ele numa dosagem sadia, ele é válido, ele é aceito, amém? Eu tenho certeza que você não tem coragem de subir num prédio e pular lá de cima porque você tem medo, porque você sabe das consequências daquela sua atitude. Então, esse tipo de medo, ele é válido. Você está comigo? Porque ele te mantém longe de algo que pode ser muito perigoso. Versículo 28 do livro de Hebreus, capítulo 12. Por isso, recebendo nós um reino inabalável,
retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e piedade. Na minha Bíblia diz santo temor. Amém? Santo temor, pela qual sirvamos a Deus com. Esse com está dizendo que eu não posso servir a Deus com falta, a falta dessas duas. Reverência. Reverência. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui, queridos. Jesus, ele está aqui. Ele disse: se dois estiverem reunidos no nome dele, ele estaria presente. Mas muitas vezes nós não achamos que isso é verdade, porque nós nos comportamos no momento de culto como se fosse apenas um momento de bate-papo. Muitos de nós nem nos damos conta onde estamos. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Oh, aleluia. 1 Pedro 1,17 diz assim: ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um. Se invocais por Pai, ele é teu Pai? Olha só o que ele está dizendo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Na minha Bíblia diz: portai-vos com temor. Amém? Aleluia. Portai-vos com temor. Essa palavra, ela significa isso mesmo. Abra, por favor, Mateus. Mateus capítulo 10. Estou finalizando. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Olha só o que Jesus está dizendo. Amém? Quem são os domésticos? Diga: sou eu. Porque ele está dizendo o seguinte: chamaram a ele de Beelzebu. Ele diz o seguinte: se chamaram Beelzebu, o dono da casa, que era ele, ainda mais os seus domésticos. Não sei o que você pensa, queridos. Portanto, não temais. Portanto, não temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que vos digo ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais. O 28. Os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. O que ele está dizendo aí? E não temais quem mata o corpo e não pode matar a alma. Quem são esses que podem matar o corpo e não a alma? Os homens. Os homens podem fazer isso. Ele diz: no lugar disso vocês devem temer. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso é Jesus falando. Ele diz que nós devemos temer ao Senhor. Uma atitude respeitosa, mas não é somente um respeito.
é um respeito com medo até mesmo de punição. Tem pessoas, queridos, que elas não têm medo de desobediência. Tem pessoas que elas não têm medo de desobedecer ao Senhor. Deus é bom, Deus é amor. E elas não pensam, rapaz, mas eu estou em desobediência. Elas não pensam, isso não, tanto faz. Como assim tanto faz? Como assim quer dizer que viver em desobediência é a mesma coisa do que viver na obediência? É isso? Será que é isso? Amém? Será que viver na obediência e na desobediência não faz diferença? Que quando eu estou na desobediência, querido, se eu estou vivendo em desobediência, se eu não tenho respeito a Deus para dizer assim, por amor eu não vou fazer isso, pelo menos eu tenho que deixar de pecar por medo. É válido do mesmo jeito. Se eu não deixo de pecar por amor, pelo menos pelo medo eu tenho que deixar de pecar, porque consequências virão. Pelo menos eu tenho que temer a consequência. Que não é porque nós somos filhos e consequências não virão. Amém? Paulo diz, muitos, falando da igreja de Corinto, e olha que o que eles estavam fazendo na igreja de Corinto, nem era essas coisas tão cabeludas, porque no momento da ceia, o que Paulo está corrigindo ali o povo, sabe o que é? Porque naquele momento eles traziam refeições, traziam coisas, a igreja, no momento da ceia era isso, amém? Então o que acontece? Se eu trazia algo grande, e como ele diz, tem gente até que se embriaga. Eu trazia vinho, o vinho é meu, eu vou beber. Ele não importava quem não trouxesse. Ou seja, era somente uma questão de desprezar as pessoas. E olha só o que ele estava dizendo. Era só uma atitude desrespeitosa com as pessoas. Ele diz, vocês estão juntos e não é para melhor, é para pior. Ele diz, por causa disso, você não se julga. Há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que morrem. Amém, queridos? Então vamos ter uma atitude, vamos entender quem é o Senhor. E vamos desenvolver, como diz a palavra em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor. Então o temor, ele é algo que pode ser desenvolvido. Você vê hoje na sociedade, onde os professores, muitos deles não querem ser mais professores, por quê? Porque nas escolas hoje, em muitos lugares, professor e nada é a mesma coisa. Os alunos não têm um pingo de respeito por aqueles homens, ou aquelas mulheres. E muitos, sabe, quantos noticiários você já viu isso, queridos? Professores sendo espancados na escola, por quê? Porque não existe respeito. Nós vivemos numa sociedade onde o respeito é um palavrão, quase um palavrão. Hierarquia é um palavrão maior ainda. E a gente precisa entender que essas coisas, elas existem sim. Elas existem sim. E uma das coisas que nós não podemos esquecer é a forma de nós nos relacionarmos com o Senhor. Ele é bom, Ele nos ama, Ele deseja o melhor para nós, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo o seu lugar. E nós precisamos entender isso. E nós não podemos fazer desse Deus alguém que ele que é tão grande, torná-lo comum, ao ponto de tratá-lo como nós tratamos qualquer pessoa. O objetivo da minha ministração é isso: tratar Deus como nós tratamos qualquer pessoa, fazer de Deus como se fosse apenas um mero relacionamento humano. Como eu me relaciono com as pessoas, brinco, não tem nada contra, mas aí onde entra o perigo, porque muitas vezes eu faço da palavra dele algo comum. Aí onde entra a desobediência, porque para mim isso não vale de nada, isso é coisa. Aí eu não trato a obediência como algo sério. Eu não trato a obediência como algo sério. Pelo contrário, eu pego a obediência e coloco ela no nível mais baixo, que eu sei qual é a vontade de Deus, mas como eu peguei esse Deus e coloquei ele comum, eu trato
a obediência a Ele da mesma forma. Então, eu sei que Ele não quer que eu vá por aqui, mas não interessa muito não. Eu não tenho nem medo das consequências da minha desobediência. Queridos, isso é tão sério que a palavra diz, olha, os mestres, aqueles que conhecem, eles serão tratados com maior rigor ainda. Deus, Ele é justo, então quanto mais você se expõe, mais conhecimento chega, mais Deus espera que você, tenha responsabilidades com aquilo que você conhece. Vamos gerar, queridos. Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e santo tremor. Desenvolvei, ou seja, é algo que nós geramos na nossa vida, respeito ao Senhor, respeito pelo culto, reverência no culto, respeito no culto, estar aqui, mas esteja inteiro, não esteja aqui apenas fisicamente, está aqui, mas a mente está lá fora, está pensando em outras coisas, esteja inteiro. Eu pensava em ministrar, e eu pensava em falar sobre isso, sobre essa parcialidade, onde as pessoas elas não estão inteiras, mas não vou falar. Então estejamos plenos. A Bíblia fala muito sobre essa questão da imparcialidade, inteireza de coração, está com o coração inteiro, está pleno, está completo. Você está fisicamente aqui, mas esse físico tem que representar uma plenitude, a sua mente, a sua intenção, os seus pensamentos também tem que estar aqui. Amém? Aleluia. Glória a Deus.